Oi, gente. Mais uma vez estamos aqui. Vamos prosseguir nos nossos estudos. Estamos agora no estudo 45. Nós vamos falar sobre a cura do leproso, que está registrado em Mateus 8, capítulo 8, versículos 2, 4, Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45, Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. E esse estudo, é baseado também na obra Sabedoria do Evangelho do Pastorino. Mateus registrou assim: e aproximando-se, um leproso prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E estendendo a mão, Jesus tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante, ficou limpa a sua lepra. Disse-lhe Jesus: Olha, a ninguém o digas, mas vai mostrar-te ao sacerdote fazer a sua oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Marcos registrou assim: chegou a ele um leproso e, pedindo-lhe de joelho, disse: Se quiseres, podes limpar-me. Compadecendo-se, Jesus, estendendo a mão, e o tocou, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu-lhe a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o energicamente, logo o despediu, dizendo: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece-lhe pela tua limpeza o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Mas ele, ao sair dali, começou a anunciar muitas coisas e a divulgar a palavra, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, pois ficava fora em lugares desertos, e todos os lados iam ter com ele. Lucas registrou assim: e aconteceu então estar ele em uma das cidades, e eis um homem cheio de lepra, vendo Jesus, caiu de rastros e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu-lhe a lepra. Ordenou-lhe Jesus a ninguém falasse, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a sua oferta pela tua limpeza, conforme ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho. Porém, a palavra fama a respeito dele cada vez se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Mas ele retirou-se para o deserto a orar. Interessante. Estudando então a lição, nós temos aqui aspectos relevantes dessa narrativa evangélica. Primeiro, nós temos a confiança ilimitada, uma entrega total do leproso ao arbítrio de Jesus. Dentro desses nossos estudos, o que significa isso? A entrega da personalidade à individualidade. Outra coisa legal, ele não pede nada, apenas diz: se quiseres. Dentro do estudo, a gente entende isso aí como uma convicção íntima de que a sua limpeza dependia exclusivamente da vontade
de Jesus Cristo. Ele tinha apenas que fazer a entrega, de se entregar a Jesus. Marcos diz que Jesus se comove com essa expressão de simplicidade e confiança, e é bem interessante, né? Diz assim: unindo a ação à palavra, Jesus fazendo isso, unindo a ação e a palavra, ele diz: quero. E outra coisa interessante é a não ostentação do bem que se faz. A pureza purificando a impureza. É claro que Jesus queria que ele ficasse limpo. Eu quero. Porque ninguém está aqui para sofrer, mas sim para aprender, desapegar-se, conhecer e reconhecer a vida. E é interessante, nesse tópico todo que nós estamos trazendo, é que a lepra na época de Jesus era um grande flagelo por toda a Palestina. Principalmente aquela chamada de lepra branca, né? Que aí as manchas ficavam esbranquiçadas e localizavam na pele como um todo, né? Depois isso acabava inchando, né? Transformando em inchaços e faziam cair os membros aos pedaços. Ela também era conhecida como lepra leonina, porque alterava, né, as faces das pessoas. E o leproso, naquela época, ele era afastado do convívio dos centros habitados, expulso para os desertos, né? E assim que, por lei mesmo, assim que alguém se aproximava de um leproso, ele era obrigado a gritar: tamei, tamei, impuro, impuro, isto é, não se aproxime de mim, para que você não pegue a minha lepra, né? Tinha lá o Vale dos Impuros, por exemplo, onde os leprosos acabavam ficando, né? Aí entregue a própria sorte, mesmo porque não tinha uma cura, né? Ou um tratamento adequado. A lepra, então, ela era considerada mais uma impureza, isso é bem por isso que ele pediu para limpar, do que propriamente uma doença. E lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, já fala sobre isso. É tanto que o leproso podia falar assim: Senhor, me cura. Ele falou: não, limpa, porque ele já tinha esse conhecimento, né? Então o que acontecia? As pessoas, nem os leprosos, poderiam se aproximar das outras pessoas e nem as outras pessoas poderiam aproximar dos leprosos. Mas Jesus, sem temer essas prescrições legais, né, esse processo moral legal na época, Jesus toca o leproso com sua mão. E ao invés, isso aqui é fantástico, ao invés de Jesus se tornar impuro, ele purifica aquele leproso. Esse impuro, vamos chamar de legalmente, Jesus o purifica, né? Fala, então, fica limpo. Embora considerada, então, na época, incurável, Moisés estabeleceu um ritual para esse caso. Quer dizer, se algum leproso se purificasse, ele deveria oferecer um sacrifício. Se fosse rico,
ele tinha que oferecer uma ovelha ou 2 cordeiros. Se fosse pobre, ele deveria ofertar um cordeiro e 2 rolinhas. Assim que então os sacerdotes, né, do templo, eles verificavam a cura, né, desculpa, né, a purificação, o ex-leproso então poderia passar a frequentar a sociedade, né? Por isso que Jesus manda o leproso ir apresentar-se ao sacerdote. Primeiro para confirmar a limpeza e poder, então, participar da vida de sociedade normalmente, né? No caso desse leproso, do ponto de vista desses estudos nossos, havia se esgotado o processo kármico dele, vamos dizer assim. E a ordem, então, era apenas apresentar-se ao sacerdote e cumprir aquele ritual, ou seja, seguir ainda na trilha da religião ritualística, indispensável, ainda mais naquela época, né, para o processo evolutivo do próprio espírito. Não era possível passar daquele estado em que o leproso se encontrava para um processo mais avançado por causa das crenças que aquele leproso esposava. Ele tinha uma crença limitante, que nem todos nós temos. E isso é que impede a gente de avançar para determinadas situações. As crenças que nos limitam, a religião que nos limita, determinadas culturas que nos limitam. Então foi fundamental que Jesus o autorizasse, falar: você está limpo. Mas já que nós estamos aqui encarnado, vai lá e cumpra o seu ritual, mas você já está limpo. Jesus só autorizou a ida dele, na verdade. E o que acontece? A gente pode fazer uma analogia, que eu já fiz diversas vezes lá na casa, com a ciência, né? Quanto mais próximo a pessoa está de uma determinada crença, é mais fácil ele voltar para aquela crença do que ele avançar adiante. Na química a gente pode ver a mesma coisa, né? Tem o modelo atômico do Bohr que a gente já estudou, tem aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, por exemplo. Quanto mais próximo tem um núcleo, né? E quanto mais próximo o elétron está naquela eletrosfera, quanto mais próximo ele está do núcleo, a tendência é ficar próximo do núcleo mesmo. Quanto mais energia ele vai ganhando, mais ele vai pulando, saltando literalmente, né, um salto quântico de camada. A gente também. Quanto mais você conseguir se distanciar de uma crença limitante, mais rápido você foge daquele núcleo. Aqui também, do ponto de vista espiritual, quanto mais nós distanciarmos de coisas materiais que nos prendem, que a matéria é fundamental, que nem nós falamos na semana passada, mas a gente precisa avançar, mesmo aqui, e principalmente aqui, avançar no processo do uso da própria matéria, do corpo físico que nós temos, das possibilidades que nós temos, com vistas à evolução espiritual. Então isso é fundamental para a gente. O leproso, ele já estava limpo. Só faltou alguém falar para ele: você está limpo. Alguém com autoridade.
no caso de Jesus Cristo. Outro fato importantíssimo é que a não ostentação ao fazer o bem, como diz Jesus, que sua mão direita não saiba o que faz sua mão esquerda, né? Ou vice-versa. Após a cura, então, Jesus adverte severamente, para não contar para ninguém o que tinha acontecido. Era só para ele ir lá apresentar-se ao sacerdote, né? Aí está a modéstia natural e verdadeira de espíritos superiores, que não proclamam, nem gostam de proclamarem sua superioridade sobre as demais criaturas. Em Mateus, o próprio Jesus, né, num outro versículo, ele diz, Mateus 6:1, ele disse, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Porque quando se faz a caridade e alardeia o fato, já deixou de ser caridade. Né? A própria doutrina fala isso para nós. Né? Nós vimos então um fato interessantíssimo que a gente pode chamar de a pureza purificando a impureza. E não a impureza contaminando a pureza. Estendendo a mão, diz o evangelista, Jesus tocou dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu dele, ele ficou limpo. O senso comum diz que se alguém é sadio e se aproxima perto de alguém doente, corre o risco de contrair a doença. Isso é um fato. Virose, né? E outras doenças, né? Mas acontece, eu estou falando aqui no terra a terra, é mesmo. A gente precisa usar as máscaras, a gente precisa, nessa época de pandemia, isso é totalmente prudente. Mas falando aqui do ponto de vista espiritual, a situação é outra. A individualidade, de jeito nenhum, ela vai se contaminar com personalidades. Ela vem exatamente para ajudar a personalidade a sair do estágio em que ela se encontra. Então Jesus pensa e age diferente. Tem plena consciência de que a pureza é que vai, aspas, contaminar, isto é, purificar a impureza. Por isso Jesus disse apenas, eu quero. Você está me pedindo para... Você está falando, se eu quiser, você fica limpo, eu quero. Fica limpo então. Então a limpeza se deu imediatamente, isto é, quando a individualidade, que está sempre pronta, encontra a personalidade já a caminho da purificação, a coisa acontece rapidamente. Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, ele diz assim, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, fora de dúvida, né? Sobre as curas de Jesus de modo geral, no Evangelho, um apanhado que a gente fez, quais foram as curas que Jesus fez, né? Jesus curou cegueira, surdez, atrofia, a mulher corcunda, paralisia, hidropisia, hemorragia e lepra. A corcunda, no caso lá do Evangelho, significa, do ponto de vista simbólico, numa interpretação simbólica, significa o desvio dos ossos. A atrofia, o ressecamento dos músculos. A paralisia, afrouxamento dos nervos.
todos esses três aí, eles significam, representam males que estavam estagnados no duplo etérico de cada espírito. A hidropisia, quer dizer, excesso de água, a hemorragia, perda de sangue, e a lepra significa o apodrecimento dos tecidos. Do ponto de vista simbólico, representa os males do nosso corpo astral, que estão impregnados lá ao longo das nossas encarnações. A surdez significa a incapacidade de receber, que é causada pelo orgulho que incha e nada recebe de fora. A pessoa acaba se achando, não recebendo de fora qualquer coisa, qualquer ajuda. A cegueira, a incapacidade de compreender, causada pela vaidade que ofusca o raciocínio. Males do intelecto. Né? Todas essas doenças, vamos dizer assim, esses desajustes, se refletem de alguma forma no corpo físico. Porque é o veículo mais externo e mais denso que a personalidade carrega, que é moldado pela mente de cada um, segundo a capacidade modeladora também de cada um, de cada espírito. Então, o que acontece? A personalidade que desperta, ela vai em busca da sua limpeza. E nesse caso em particular, nós encontramos uma personalidade que, diante do sofrimento agudo e profundo, conquistou a humildade, extremamente humilde. Ele se prostrou diante de Jesus e se reconheceu imundo. Isso é uma coisa... Ele falou, eu sou imundo. Então, se eu sou imundo, eu preciso procurar me lavar. Eu preciso me purificar. E quem que eu vou buscar? A individualidade, claro. Verificou, então, que se achava carregado de fluidos bem pesados, que exteriorizavam, do corpo físico, porque o corpo físico é que carrega tudo isso. Mas ele fala assim, então eu vou em busca da individualidade, isto é, eu vou em busca de Jesus, que ele é capaz de me purificar, de me ajudar. E essa individualidade, ele chega até essa individualidade, e o Espírito confessa que se ele, o Espírito, a individualidade quiser, pode limpá-lo imediatamente. A purificação, então, do corpo astral nosso obedece à mesma técnica de purificação do corpo físico denso. Pela alimentação, nós agregamos os fluidos dos alimentos. O que é aproveitado, logicamente, é assimilado pelo corpo, músculos, ossos, sangue, etc., transformando, em tudo isso. Mas os detritos, aquilo que não serve, são expelidos através dos órgãos excretores. Então, quando o corpo astral se alimentou de pensamentos, palavras, atos e omissões, como diz a igreja, o que for bom é assimilado como experiência e aprendizado, mas aqueles fluidos mentais pesados, nocivos, eles são expelidos pelo corpo excretor do plano astral, do corpo astral, que é exatamente a condensação da matéria no corpo físico. Os fluidos pesados, então, eles acabam evacuados por meio de chagas, de pústulas, de furúnculos,
de úlceras, de cânceres, lepras por aí fora. Porque é como se fosse dreno. Esses males do quadrante inferior que nós temos, então, eles precisam drenar. Todas essas experiências menos felizes do ontem se transformam em processos que precisam ser excretados, colocados para fora. Não é muito legal isso? Então, aquilo que purifica o sangue, também na realidade purifica o plano astral, que anima o corpo, justamente através da circulação sanguínea. Daí serem chamados animais aqueles que já possuem corpo astral desenvolvido e já têm um sistema circulatório completo ao nosso caso. Nós somos animais, só que mais avançados do que determinados irmãos nossos, animais que ainda estão na retaguarda. Nós já temos o sistema totalmente completo, né? Já não somos mais princípios inteligentes. Somos chamados de espíritos, né? Quanto, então, mais complexo o sistema de circulação das energias, mais desenvolvida será a alma ou corpo astral. A nossa alma, que eu digo, a alma do ser humano, é diferente do princípio inteligente que anima os nossos irmãos animais que estão ainda na retaguarda, caminhando, né, também para o mesmo processo. Então nós compreendemos que essas doenças ou essas impurezas são necessárias para a nossa limpeza, indispensável para o nosso progresso. E elas são extremamente úteis para o nosso processo evolutivo. Quando, então, a limpeza está terminada, a doença cessa. Mas, por vezes, a quantidade da nossa matéria pesada, psíquica, astral, é tão grande que é preciso mais existências terrenas para poder exteriorizar, isto é, fazer a evacuação de todas essas energias que nós carregamos ao longo de várias existências. Daí ocorre o grande equívoco, o grande engano das pessoas pedem a cura, quando a gente deveria pedir é a purificação, e não a cura. Por mais dolorosa que seja isso, é isso que nos ensina o Evangelho. A gente precisa pedir a purificação e não a cura, porque a cura é consequência natural da purificação. A partir do momento que a gente se purifica, a gente fica curado. Parece um pouco complexo, mas é lindo esse estudo. Fazendo então as nossas considerações finais, quando a personalidade atinge o grau de compreensão e recorre ao Cristo interno, a nossa individualidade, o Cristo interno, isto é, a nossa centelha divina, toma a iniciativa de limpar a nossa personalidade do resultado kármico, dos vícios, de todo o passado delituoso que a gente ainda carrega. E isso requer um trabalho, de purificação, um trabalho pessoal na trilha do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente facilita, estou falando na personalidade, mais facilita para que o Cristo interno, para que a centelha divina faça o seu trabalho. Porque é fundamental que a gente... Foi o leproso que foi até Jesus. Então nós, enquanto encarnados, temos que trabalhar de tal forma
no processo do autoconhecimento para chegarmos à nossa individualidade e receber essa purificação. No caso, então, desse leproso, dessa personalidade que já havia esgotado o resgate kármico, vamos dizer assim, a ordem é apresentar-se ao sacerdote e cumprir o ritual de purificação, isto é, esclarecer o nosso intelecto. O sacerdote, o templo, tudo isso representa o nosso processo intelectual e a nossa emoção. Para que, esclarecendo isso, a gente não precise mais passar por experiências tão dolorosas, tal qual essa. Quando isso acontece, aí a nossa personalidade, a personalidade de cada um, para quem a gente está falando aqui, vai chegar para a individualidade de cada um, e a individualidade, que é onde está a centelha divina, vai chegar e dizer: está limpo, está purificado. Obrigado, gente, pela atenção, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.